Olá, boa tarde. Estamos começando mais uma análise aqui pela TV Mar, canal 25 na NET, com transmissão simultânea pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Essa semana estamos entrevistando o secretário de Planejamento, Gestão e Patrimônio, Cristian Teixeira, que vai falar um pouco sobre a situação, pelo menos da área dele, que se encontra hoje o Estado. Secretário, boa tarde. Vamos começar com a sua secretaria, que assumiu os restos, digamos assim, do patrimônio do Estado, esse patrimônio físico do Estado. Hoje é possível saber que o senhor tem pleno conhecimento de todo o patrimônio físico do Estado? Odilon, uma boa tarde, é uma satisfação estar aqui presente no seu programa, poder passar as ações que o governo vem desempenhando nesses primeiros 8 meses de gestão. Em relação ao patrimônio do Estado, a Secretaria ela tem feito um levantamento para que possa ter o total conhecimento de todo o patrimônio do Estado de Alagoas. Vocês não têm esse conhecimento hoje? Na gestão passada foi feita uma contratação para que se possa fazer um levantamento patrimonial de todo o Estado. Esse contrato ele não contemplou 100% do patrimônio do Estado. Então, estamos fazendo o levantamento dessa contratação que foi feita na gestão passada, ver o que é que falta ser levantado para a gente ter um total conhecimento de todo o patrimônio do Estado. De 100% do patrimônio do Estado, o senhor tem conhecimento hoje de quanto? De certeza? De certeza, em média de 40% a 60% do patrimônio, a gente já tem ele catalogado e fazendo atualizando o restante desse levantamento para que se possa ficar tudo de forma transparente e de forma atualizada. Quais são as informações que o senhor tem a respeito dos outros 60%? A gente está fazendo o levantamento da dimensão e avaliação dos prédios públicos de todo o Estado. Existem muitos prédios públicos no Estado de Alagoas, onde são hoje ocupados não de forma diretamente ao serviço que deveria ser prestado à população. Por exemplo, então, secretário? Muitas vezes uma delegacia de polícia que deveria estar funcionando e muitas vezes ela está desativada, uma escola que deveria estar funcionando e muitas vezes ela pode estar desativada. Então, às vezes terrenos que podem estar sendo invadidos pelo particular de forma irregular. Então, todo esse levantamento nós estamos fazendo, inclusive esse levantamento também fazendo avaliação e toda a documentação de todo esse patrimônio do Estado. Esse patrimônio hoje não é considerado grande demais para o Estado? Se o senhor tiver conhecimento de 100% de todo esse patrimônio físico do Estado, como é que o governo vai ter condições de administrar? Como é que o Estado vai ter condições de administrar esse próprio patrimônio? O senhor tem pessoal, equipe para isso? Odilon, nesse período estamos fazendo um levantamento de 100% do patrimônio do Estado. Quando a gente tiver esse trabalho concluído, eu vou chegar ao governador Renan Filho e demonstrar para ele o patrimônio que é vantajoso o Estado continuar administrando e o que não é necessário o Estado continuar. Porque muitas vezes um patrimônio, para estar sendo administrado, ele acarreta em despesa. E essa despesa, ela sai do custeio da Secretaria de Planejamento, Gestão e Patrimônio. Então, se a gente puder dar outra finalidade àquele patrimônio, será dado para que a população ela possa usufruir do patrimônio do qual o Estado possa administrar. Só para as pessoas poderem entender em casa, o Estado diretamente, se ele quiser abrir mão, por exemplo, de uma parte do seu patrimônio, ele não pode chegar no meio da rua ou numa loja e oferecer para vender. Existe todo um trâmite burocrático. Explica um pouco desse trâmite. A gente tem que levar em consideração que o dinheiro público ele é completamente diferente da forma de gerir do particular. No caso do Estado, para ele querer fazer qualquer venda, doação, ele tem que respeitar todos os trâmites e, dependendo da finalidade que ele vai adotar, terá que passar pelo crivo da Assembleia Legislativa. Então, é esse o controle que os poderes têm um sobre o outro de fiscalizar, no caso do Poder Executivo, no caso do Poder Legislativo ao Poder Executivo. Secretário, há uma discussão que volta agora a acontecer aqui no Estado que se refere à situação do Produban. Toda uma discussão, enfim. O senhor tem ideia se o patrimônio do Produban ele ainda existe, já foi completamente liquidado? Enfim, o senhor tem esse controle? O controle em relação ao Produban está a cargo mais da Secretaria da Fazenda. Inclusive o secretário... Incluindo o patrimônio dele?
o patrimônio já fica ao encargo também da Secretaria de Planejamento. O senhor tem esse controle desse patrimônio do Prodban? Já temos esse controle, mas o secretário George, inclusive, está encontrando meios, a própria imprensa já tem divulgado isso, para ver qual é a destinação que a gente vem a dar ao que restou ainda do Prodban, para que se possa trazer em benefício para a população alagoana. Alguns desses patrimônios, eles são muito conhecidos. Por exemplo, o antigo prédio sede do Prodban, lá no bairro, no centro de Maceió. Houve, na época do governo passado, uma certa discussão, inclusive, sobre a situação do prédio, a estrutura do prédio. De um modo geral, esse patrimônio que o senhor conhece, esses 40%, qual é a condição que ele está hoje? A condição física é boa, é regular, ou tem alguns que correm o risco de cair ou oferecer risco de morte às pessoas do Estado, enfim? Dilan, como todo patrimônio, ele precisa de manutenção. Muitas vezes eu tenho observado que o Estado não deu a devida manutenção aos seus prédios públicos e, com isso, houve uma desvalorização daquele patrimônio. Cita algum exemplo, então, secretário, para a gente. O próprio prédio onde funcionou o Prodban, onde funcionava de forma improvisada o Jado Centro, onde nós decidimos fechar aquele local diante de tanto improviso que ali tinha e que não dava um conforto para o cidadão ser atendido com dignidade. Então, estamos fazendo esse levantamento no prédio do Prodban para ver as reais condições, se ele pode ou não oferecer risco à população. Então, os prédios que existem no interior do Estado, muitas vezes prédios que só está trazendo despesa ao Estado, tem funcionado de forma precária, outros estão abandonados sem utilidade nenhuma. Então, o que a gente tem que fazer é esse estudo com planejamento para que todo prédio público ele tenha a sua serventia. E essa serventia tem que ser em favor da população. O senhor entrou no governo com um discurso muito forte em relação a corte de gastos. E, ao mesmo tempo, foi uma das pessoas que assumiu a ponta de lança aí da negociação com os servidores. E o senhor fez uma repactuação, uma análise dos contratos, enfim, para saber como é que estava a situação do Estado de uma maneira geral. Hoje, a Assembleia Legislativa começa a discutir a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é, no caso, a projeção do orçamento para o ano que vem. Vocês fizeram um ajuste, depois fizeram um reajuste da própria lei para poder baixar por causa da expectativa nacional. Essa LDO que foi aprovada agora, nesses últimos meses do ano, há alguma possibilidade do ano que vem vocês fazerem uma nova repactuação, considerando que o momento econômico brasileiro ele tem uma certa instabilidade, uma quase completa instabilidade? Odilon, eu costumo dizer que um bom gestor ele se destaca a partir do momento que ele está administrando num momento de crise. E aí, nesse momento de crise, o gestor ele tem que ser criativo. Se o Estado de Alagoas ele não tivesse adotado todas essas medidas de austeridade no início de gestão, o Estado de Alagoas hoje ele estaria vivenciando a realidade que outros estados da federação, inclusive estados ricos, estão ultrapassando nesse momento, atrasando folha de pagamento, deixando de honrar com as obrigações com seus fornecedores. E o governo tem mostrado nesses primeiros 8 meses que tem entrado para fazer uma gestão com responsabilidade e com planejamento. Todas essas medidas que estão sendo adotadas, isso vem de um estudo desde a época da equipe de transição, da qual eu fiz parte. Então, antes de entrar no governo, a gente já estava desenhando o cenário do Estado e quando nós assumimos, pudemos ter a real situação da dificuldade que o Estado. A gente observou que o Estado era um Estado que tinha umas despesas altas e que não podia, de forma alguma, continuar daquela maneira, porque isso iria acarretar em prejuízo, seja para o servidor público e seja para a população. Em questão da LDO, se houver a necessidade e o cenário nacional indicar nesse sentido, inevitavelmente vai ter que ser feito essas modificações. Mas o estudo que foi enviado à Assembleia Legislativa é dentro da nossa realidade e da perspectiva de projeção para o ano que vem. Vocês projetam que a crise vai piorar ano que vem? Odilon, ou o cenário de recessão vai Eu sou muito otimista, por isso que... O senhor é otimista, mas o senhor também é pragmático, o senhor trabalha com números. Sim. Os números dizem o quê para o senhor? A situação, como é fato público e notório do país, é de total dificuldade. Por o fato de eu ser otimista, estamos com a previsão de que esse cenário de dificuldade ele possa ser ultrapassado aí no segundo semestre de 2016. Isso é um cenário otimista? Otimista. E um cenário pessimista? É que ele começa a clarear nos idos de 2017.
A LDO, ela tem algum ponto diferenciado em relação às outras LDOs? As outras LDOs, no caso dos outros governos? Nós fizemos um estudo, Odilon, com muito enxugamento e com as despesas que o Estado vai poder realizar no ano que vem. Então, foi com esse enxugamento que nós fizemos para poder dar essa projeção agora em 2016. O senhor declarou no início da sua administração que a sua missão era o corte de despesas em 30%. O senhor atingiu esse objetivo enquanto hoje? O Estado conseguiu economizar quanto até hoje? O senhor tem ideia? Odilon, na medida em que observamos que o Estado estava com as despesas muito altas, nós determinamos várias medidas para que o Estado continuar, para que o Estado possa honrar os seus compromissos, inclusive trazer benefício ao servidor público. De imediato, o governador Renan determinou um corte de 30% dos cargos comissionados, respeitando as áreas de segurança, saúde e educação. Fizemos uma repactuação em todos os contratos do Estado, inclusive, para se ter uma ideia, apenas na Secretaria de Planejamento, Gestão e Patrimônio, os 22 contratos dos quais eu encontrei, 18 foram repactuados e tiveram seus preços diminuídos de forma considerável. Só aí, na nossa Secretaria, significou uma redução, uma economia de aproximadamente R$1.200.000. Com isso, eu também orientei as demais secretarias para que também montassem a comissão e fizessem um estudo, chamassem os fornecedores, tratando sempre os desiguais de forma desigual, porque cada contrato tem a sua particularidade, e poder fazer com que cada centavo do dinheiro público seja tratado com muita dignidade e que eu possa fazer com que essa diferença que está sendo economizada, eu possa investir no servidor público, eu possa trazer em benefício para a população. Então, com isso, teve um benefício muito bom. Para se ter uma ideia, Odilon, só o contrato de telefonia móvel nós conseguimos diminuir, fazer uma redução nesse sentido de 30%. Então, vários contratos conseguimos fazer uma redução considerável e a própria Secretaria da Fazenda fez a criação de uma comissão onde ainda continua analisando contratos acima de R$1 milhão, que são contratos mais complexos. Mas isso tem trazido uma economia significativa para o Estado e feito com que o Estado de Alagoas continue honrando com todos os seus compromissos, inclusive com a folha de pagamento em dia. Vocês não correm o risco de paralisar, por exemplo, certas obras, considerando que vocês estão fazendo a análise desses contratos acima de R$1 milhão? Por exemplo, obras como Canal do Sertão, obras estruturantes, obras hídricas que estão espalhadas aí, principalmente do PAC. Vocês não correm o risco, por exemplo, de essa análise poder atrasar o cronograma dessas obras, quando o país hoje, atravessando o momento que está, qualquer dinheiro que chega para Alagoas, nesse momento, para essas obras estruturantes, não deve ser investido mais rápido? Não. O fato de esses contratos estarem sendo objeto de análise de repactuação, nada impede que eles sejam paralisados. Em relação ao Canal do Sertão, é um aspecto que ele depende muito de recursos do governo federal. E o governador Renan Filho tem ido várias vezes a Brasília buscar esses recursos no sentido de que o governo federal não diminua ou deixa de repassar esses recursos destinados ao Canal do Sertão. O tamanho da crise no país interferiu em que na execução dos projetos na sua pasta? Na minha pasta em si, Odilon, é bom deixar destacado que a nossa secretaria é uma secretaria meio. A crise como um todo contaminou o país como um todo. As prefeituras estão em situação difícil, os governos dos estados estão em situação difícil. Semana passada eu tive um encontro nacional com os secretários de administração e eles puderam, ou escutando os secretários dos demais diversos estados, escutei relatos que é, no mínimo, preocupante. O governo federal ele tem diminuído muito os recursos, mas essa crise é geral e, com muito otimismo, eu espero que agora, no segundo semestre de 2016, isso possa melhorar. Mas, inevitavelmente, com a diminuição do repasse por parte do governo federal, tem complicado e tem dificultado muito os estados. O estado de Alagoas não é diferente. Secretário, qualquer dinheiro que vocês economizam, vocês dizem que esse dinheiro deve ser empregado diretamente ao servidor público. Mas isso não é só discurso, porque qualquer dinheiro que vocês economizam hoje, ele sempre vai ser colocado não em uma área específica, a economia, mas no bojo de toda a conta do Estado, que acaba esse dinheiro diretamente se perdendo. Existem poderes que claramente a gente percebe que
para a população e também para os próprios jornalistas, recebem muito dinheiro, como a Assembleia Legislativa, Tribunal de Contas, inclusive a Assembleia Legislativa com a ação judicial que hoje tramita na primeira instância, de que recebe dinheiro a mais, 8% a mais em relação ao que não deveria ser passado e que é uma sobra que acaba sendo de quase 60 milhões de reais. Para a população, não fica a ideia de que o governo está cortando na carne, cortando no osso, cortando nos nervos, mas apenas para o servidor público e não para o repasse a esses poderes? Odilon, o governo tem trabalhado com muito planejamento e responsabilidade. É bem verdade que em 8 meses de gestão não dá para a gente resolver problemas que são herdados de décadas. A população, é do conhecimento da população que no início da nossa gestão, o governador Renan adotou a medida de conversar com os presidentes dos poderes para que seja renegociado os duodécimos que tinham sido estabelecidos no ano passado. Então, fizemos um trabalho junto aos presidentes dos poderes, bem como junto ao Ministério Público e à Defensoria Pública, e aí conseguimos fazer um reajuste, uma economia aí de 20 milhões de reais. Então, em relação ao repasse do duodécimo, o governo ele tem adotado a seguinte política: a gente vai repassar aquilo que o Estado comporta. Então, a economia que tem sido feita não é só economia para penalizar o servidor e para que possa fazer repasses aos demais poderes acima do que a lei permite. O governo aqui ele tem feito um trabalho com muito estudo e demonstrando aos presidentes dos poderes, bem como ao Ministério Público e à Defensoria, o sentido de que a gente venha repassar aquele valor que o Estado pode comportar. Agora, a valorização do servidor público, Odilon, isso é um compromisso deste secretário, porque a cada dia eu tenho me envolvido mais e querendo acabar com as imperfeições que ocorreram aí e as injustiças que vêm ocorrendo aí de décadas com o servidor público. Então, eu tenho um compromisso que, no final desse governo, o servidor público tenha orgulho de fazer parte do governo de Alagoas. Agora, o cenário econômico, há de convir que tem que mudar, não é isso? Para que vocês possam ter exatamente esse sucesso que vocês querem alcançar. Pelos dados do próprio governo, a cada R$10, 7 são do governo federal. Isso não gera uma certa instabilidade na hora de se projetar ou se de executar alguns projetos? Sim, esse é o grande problema, mas eu posso assegurar que não é um problema só do Estado de Alagoas, mas como todas as unidades da federação. Mas eu volto a dizer que no momento de crise, cabe ao gestor ser criativo para poder achar saídas. E o governo do Estado tem trabalhado muito no sentido e estabelecendo uma política do governador Renan Filho, é sempre fazer mais com menos. Então, esse período turbulento que atravessa o país, que tem trazido muitas dificuldades, que diminuição de repasse por parte da União aos estados, nós temos procurado ser criativos e fazer com que não haja paralisação de obras e que a população não venha sentir um mau serviço por parte do Estado. Secretário, a sua pasta ela foi dividida, como o senhor já declarou várias vezes, e aí o governo preferiu fazer uma distribuição de atribuições. O Alagoas tem pressa. Por que a sua pasta não continuou? Odilon, o Alagoas tem pressa. Ele foi um fracasso? Eu não chego a dizer que foi um fracasso, mas o Alagoas tem pressa, ele não era um projeto de Estado, ele era um projeto do governo da gestão passada. Mesmo com o argumento de que eles diziam que era um projeto de Estado, mas não era. Mas quando nós chegamos e vimos qual era a estrutura do Alagoas tem pressa, e conseguimos observar que é um programa que as secretarias não se comunicavam. Fala um pouco desse programa para que as pessoas ouviram lá do bom do programa. Fala o que ele era na realidade. Eles priorizavam algumas ações dentro do governo para poder dar um tratamento diferenciado. E o governador Renan, junto com a sua equipe, entendeu que o governo tinha que trabalhar de forma mais integrada, não transformando o Estado em várias ilhas da forma que existia. Então, com o sistema de governança que nós estamos adotando, o governador Renan Filho ele consegue monitorar todas as pastas do Estado. E com isso, o Estado ele tem como se conversar e tem como dialogar e fazer com que as ações elas sejam concretizadas com mais agilidade. E é isso que é o governo para a população. Ela tem que trabalhar de forma que possa apresentar um serviço à população de forma eficiente. Vocês copiaram ou pegaram partes desse modelo de onde? Qual a inspiração de vocês? Odilon, nós fizemos um estudo para que vem funcionando bem no país.
absolvemos algumas coisas, mas para chegar para você e dizer que o modelo que está sendo adotado pelo governo Renan Filho foi copiado de alguma unidade da federação, isso não foi. Isso foi um método que a gente está estabelecendo. Inclusive, hoje o estado de Alagoas, ele serve como parâmetro de forma positiva para os outros estados que têm procurado vir ao estado de Alagoas e saber qual o modelo que nós estamos adotando para poder fazer com que o estado ele continue a crescer e fazer com que o estado consiga oferecer à população um serviço de qualidade. Secretário, há alguns órgãos do governo que o governo nunca conseguiu exatamente saber o que é que poderia ser feito. Por exemplo, a Casal, que tem uma dívida bilionária, e o governador já disse que para poder resolver o problema da Casal teria que ser o dobro do valor da dívida que ela hoje tem. A Carpe, que deveria abarcar os servidores órgãos que eram considerados inservíveis para o Estado num determinado período histórico e econômico de Alagoas. O senhor, como secretário de Planejamento, a solução para a Casal hoje é a privatização e, no caso da Carpe, qual é a ideia que o secretário de Planejamento tem sobre ela? Dilon, em relação a Casal, o Estado ainda continua fazendo levantamento, inclusive também escutando vários segmentos da população para ver qual era a saída, mas tem que ser uma saída que ela seja rentável. Da forma que ela está hoje, ela trabalha sempre no vermelho. Então, não dá para continuar de uma forma onde ela não consiga arrecadar e que a população não fique satisfeita com o serviço que é prestado. O valor da água teria que crescer? Seria isso para poder cobrir? Não só isso necessariamente. Eu acho que teria que adotar outras providências no sentido que a Casal ela possa ter uma saúde financeira de forma salutar. O senhor defende a privatização? É um estudo que está sendo feito. O senhor defende? Como cidadão ou como secretário? Como cidadão? Como cidadão, eu defendo, porque muitas vezes com a privatização a gente consegue fazer com que haja um desenvolvimento e que haja um serviço melhor à população. E como secretário? Como secretário, eu ainda prefiro aguardar esses estudos que estão sendo levantados para que possa dar uma opinião. O senhor é bem habilidoso. Secretário, a questão da Carpe, como é que fica? A questão da Carpe, ela é ligada diretamente à nossa secretaria. Então, um órgão vinculado à Secretaria de Planejamento e Gestão. Houve a mudança agora de presidente, a gente está fazendo esse levantamento, eles estão me trazendo todos os problemas que existem na Carpe e estamos resolvendo cada situação. Então, tem uma questão de uma situação onde existe um passivo muito alto em relação aos mutuários, estamos levantando essa situação. O senhor não sabe valores ainda, né? Estamos fazendo esse levantamento, inclusive alguns mutuários estão vindo até a Carpe querendo negociar. Então, são processos e muitos processos, inclusive, que já estão judicializados. Eu já tenho entrado em entendimento com o Poder Judiciário, no sentido de fazer aí um grande mutirão para que se possa resolver a situação desses mutuários. Questão dos servidores também, o governo passado, ele adotou uma política aí de demissões, já foi feito várias demissões e a gente tem um interesse aí de continuar esse estudo aí para encontrar uma saída para a Carpe. Vai haver mais demissão na Carpe? Depende da situação que o Estado tiver para poder indenizar. Porque para eu falar de demissão, eu tenho que fazer um estudo prévio e fazer com que o Estado tenha condições de poder indenizar aquele servidor que será demitido. O Estado não está jogando fora hoje, através da demissão, servidores que, do ponto de vista intelectual, poderiam contribuir de alguma forma com a gestão? Eu entendo que não, Odilon, porque o Estado hoje, a política do governador Renan Filho é tratar o servidor com meritocracia. Nós temos adotados aí uma política, inclusive a lei delegada, está contemplando isso para valorizar o servidor de carreira, porque entendemos que o servidor de carreira ali está a origem e que está ali a história do Estado. O governo ele é provisório, mas o servidor de carreira ali é ele que muitas vezes ele carrega aquela história do Estado. Então a gente está adotando a política da meritocracia, inclusive um dos meus assessores procurei fazer com que seja um servidor de carreira efetivo para que possa trazer até uma segurança e uma valorização a mais a ele. Existe um problema hoje no Estado que se chama previdência e há casos que o governo está levantando de pessoas que estão, por exemplo, pessoas muito mais velhas, que estão casando com pessoas muito mais jovens para fazer com que essa aposentadoria seja transferida.
Como é que o governo está resolvendo isso? Isso é um problema do cenário nacional com a Previdência. O Brasil todo está passando por isso. O Brasil todo. Mas já existe aí no Congresso Nacional um trabalho que está sendo feito no sentido de mudar todas essas regras aí da Previdência, porque o Brasil como um todo, a população está envelhecendo e passando, tendo uma qualidade de vida melhor. Então, todo esse modelo de previdência está sendo modificado no Brasil como um todo, e o Estado de Alagoas, através do AL Previdência, também está fazendo esse estudo no sentido de que possa mudar essas regras. Inclusive, eu acredito que agora no mês de setembro, eu esteja até indo ao Ministério da Previdência, junto ao presidente do AL, no sentido de encontrar meios para que também a gente possa encontrar uma saída para o AL Previdência que tem um déficit alto. O governo diz que o AL Previdência não funciona da maneira como ele foi concebido. Ele deveria, por exemplo, ser o fundo que poderia abarcar também a aposentadoria do Tribunal de Contas e da Assembleia Legislativa. Segundo o governo, não se conhece a situação dos servidores aposentados, por exemplo, da Assembleia. Não se tem nenhum tipo de conhecimento em relação a isso. Eu pergunto, como o secretário de Planejamento planeja ações para aposentados em cima do que não se conhece? Qual é a mágica que se adota? Odilon, em relação a isso, a gente está tendo um relacionamento muito bom, seja com o presidente do Tribunal de Contas, o presidente do Tribunal de Justiça e da Assembleia Legislativa, estão com a disposição de fazer com que a gente mude esse cenário e encontre uma solução para a Previdência. E isso aí é um fato que, se o Estado de Alagoas hoje não houver essa interação e essa união de todos os poderes, dificilmente iremos encontrar a saída. Mas nesse aspecto, em relação à Previdência, todos os presidentes de poderes estão imbuídos no sentido de encontrar uma solução. Isso aí eu não tenho o que falar. Mas que ela precisa de reforma, precisa. Sem sombra de dúvidas. Isso aí é uma solução. Se vocês não reformarem, ela vai estourar quando? Isso precisa de uma solução e a curto prazo. A curto prazo? Uhum. A curto prazo o senhor chama quanto? De meses, é isso? Não, acho que aí a gente tem que encontrar uma solução que não seja de forma improvisada e que não tenha a solução de imediato que venha trazer consequências posteriores. O estudo está sendo feito, inclusive o estudo feito junto ao Ministério da Previdência, para que o Estado de Alagoas ele venha adotar um modelo que venha dar certo. Isso é um trabalho que a gente tem feito a várias mãos, inclusive com a participação do governo federal. Se vocês não reformarem a Previdência, ou se o governador Renan Filho for instado a dizer assim, olha, deixa para lá, o próximo governo faz, a gente corre o risco, por exemplo, de virar o que acontece hoje no Rio Grande do Sul? Odilon, o que está acontecendo hoje no Rio Grande do Sul, aquilo ali é uma nítida demonstração de falta de planejamento. Eu tenho conversado muito com o secretário de administração daquele estado e ele tem me relatado situações que muito preocupantes, mas ele reconhece que foi uma administração, que isso aí vem do passado, com que não houve um planejamento. Então, a Previdência também é uma situação que a gente tem pensado para que não chegue no estágio que lá está. E eu posso lhe dizer que não é só o Rio Grande do Sul, existem outros estados que estão numa situação difícil, mas o governador Renan, pelo próprio perfil dele, ele não gosta de deixar o problema para depois, ele quer resolver de imediato. E essa é uma das questões que também está sendo resolvida de imediato, volto a dizer, também com a ajuda do governo federal. Secretário, o senhor é tido como um dos técnicos mais qualificados dentro do governo, mas ao mesmo tempo vocês estão fazendo uma auditoria na folha de pagamento. O governo passado fez uma auditoria nesse sentido e encontrou fantasmas na folha de pagamento. Ninguém sabe exatamente o que aconteceu com esses fantasmas. Há fantasmas assombrando a folha do pagamento do Estado? O senhor tem conhecimento disso? A folha de pagamento do Estado hoje consome quase que toda a receita do Estado. Então, um Estado pobre como Alagoas não pode se dar o luxo de só funcionar em torno única e exclusivamente da folha de pagamento. É bem verdade que a folha de pagamento é um dos meus principais problemas e de minhas principais preocupações. Nós estamos elaborando uma auditoria na folha de pagamento, mas uma auditoria de verdade, que ela venha trazer resultados à população. Eu aqui não quero preparar uma auditoria, Odilon, para que venha trazer resultados imediatos e depois aqueles servidores que se sentirem prejudicados venham questionar isso administrativamente, ou o Poder Judiciário, e todo aquele trabalho que aparentemente foi feito venha a ser derrubado. Eu tenho observado que
as auditorias que foram feitas no passado não trouxe nenhum resultado positivo e muito menos o conhecimento à população. Então, esse trabalho está sendo feito com muito estudo para que a gente possa fazer um trabalho que descubra as irregularidades e as inconsistências na folha de pagamento. Mas que existem. Odilon, diante de um cenário onde não foi se feito um trabalho com responsabilidade e comprometimento, é bem provável que exista. Agora, existindo, esses servidores, essas pessoas serão penalizadas na forma da lei. O senhor acredita que hoje existem pessoas... alguém em Alagoas recebe o salário acima do teto constitucional? Não. Não, isso aí você já tem certeza. Uhum. Mas existem pessoas hoje que recebem mais do que deveriam receber. Esse levantamento... É o que vocês estão fazendo. É o que estamos fazendo para que lá na frente a gente possa apresentar os números de forma concreta. Porque muitas vezes, no momento que a auditoria detecta qualquer irregularidade, recebendo valores que não deveria, se passa pelo estudo de forma responsável para saber cada situação de cada servidor. Então, esse estudo vai sendo feito de forma muito minuciosa, no sentido que possa trazer um benefício para a população. Porque a partir do momento que eu deixo de pagar aquilo que é irregular, aquilo que estava sendo pago irregular, eu posso trazer em benefício para o servidor e para a população como um todo. Secretário, o senhor percebe que, tanto pela negociação com os servidores, da qual o senhor participou e o senhor viveu momentos de muita tensão, como também com a própria situação hoje do país, enfim, enforcado com a dívida pública, e sem alternativas financeiras para poder quebrar, por exemplo, certas lógicas para fazer funcionar o Pacto Federativo, mesmo de maneira fictícia, que a lei de responsabilidade fiscal precisa ser mudada. É verdade, Odilon. Eu costumo dizer que não só a lei de responsabilidade fiscal, mas com várias legislações nesse país precisam ser modificadas, a exemplo da Lei Nacional de Licitações, que ela tem dispositivos que estão completamente ultrapassados. Com isso faz com que o Estado seja penalizado na hora de comprar, porque muitas vezes o comprar barato não significa de comprar bem, bem como a Lei de Responsabilidade Fiscal, que muitas vezes engessa o Estado. Então, realmente são legislações que precisam ser repensadas e trabalhar mais de forma enxergando a realidade do país. A lei tem que ser mudada exatamente onde? Que ponto a lei de responsabilidade fiscal hoje já não consegue dar mais alguma resposta, digamos assim, ao próprio caráter de transparência ou de legitimação que a lei pede para acontecer? Em diversos aspectos, inclusive naquele limitador com gasto de pessoal, que é bem verdade que a lei de responsabilidade fiscal, ela foi criada em decorrência de abusos que acontecia Brasil afora do gestor sem planejamento e responsabilidade. Ele comprometia toda a arrecadação, seja do Estado ou do município, da própria União, tão somente com o servidor público. Mas aí a gente tem que analisar, Odilon, a realidade de cada região, tem que analisar a realidade de cada Estado. Então, a lei de responsabilidade fiscal hoje, na minha concepção de ver, seja na condição de gestor, na condição de advogado, ela precisa ser revista para que ela possa trazer dispositivos com base na atualidade do que o Estado vivencia hoje. Então, são situações que ela precisa ser revista como um todo e trazer mais dispositivos se adequando à realidade do país. Nós estamos conversando com o secretário de Planejamento, Gestão e Patrimônio, Cristian Teixeira, aqui no programa Análise pela TV Mar, canal 25 na NET. O nosso programa também está sendo transmitido pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Secretário, o governo anunciou a reforma administrativa na semana passada. E é uma reforma que foi extremamente aguardada, enfim, porque a ideia era dar um caráter mais modernizador, e o senhor adiantou também que o governador ele vai ter conhecimento, digamos assim, de tudo que está acontecendo no governo através de uma estratégia que vocês montaram. O que é que o alagoano pode esperar para essa reforma administrativa? Por exemplo, a burocracia vai diminuir, os órgãos públicos vão ser mais atendidos diretamente pelo Estado. Existem partes aqui de Alagoas que o poder público ele é representado unicamente por uma escola, como acontece, por exemplo, em alguns conjuntos no Benedito Bentes, onde nem a polícia chega, mas o professor lá tem que chegar. O que é que o senhor poderia dizer a esse professor que vive esse dia a dia lá no Benedito Bentes ou outras regiões do Estado, onde ele é o único representante
do Estado ou praticamente do governo sobre a reforma administrativa? Odilon, pela primeira vez no Estado de Alagoas foi criada uma lei delegada no sentido que não venha trazer despesas para a administração. Os mais pessimistas que aí estão têm até elogiado o trabalho que foi feito, que passou esses 8 meses fazendo o levantamento do Estado. A principal intenção com a lei delegada, primeiro, é não causar custos, porque a gente vivencia hoje uma realidade que não dá para aumentar custos. Obedecendo a determinação do governador Renan Filho de fazer mais com menos. E o principal também objetivo da lei delegada é fazer com que o cidadão ele se sinta prestigiado e possa assistir um serviço público mais de qualidade. Uma das características dessa lei delegada é identificar e fazer com que também o servidor do Estado ele tenha qualificação para estar ocupando aquele cargo. Pela lei delegada, vários cargos exigem experiência para estar ocupando aquele cargo ou exige que ele tenha um curso que seja direcionado àquele cargo que ele está ocupando. O que é que acontecia no Estado quando nós chegamos aqui? Tinha certos setores em algumas secretarias que quem resolvia tudo era sempre um servidor que se destacava e ele faz tudo. Hoje, com essa lei delegada, a gente pode direcionar quem são os servidores que estão tratando de certos setores. É um servidor que não pode nem ficar doente, né? Exatamente. Então, em que pese o governador ele ter determinado a redução de cargos comissionados, a redução de função gratificada, mas muitas vezes só a quantidade não quer dizer eficiência, pelo contrário. Muitas vezes você tem muito servidor onde um termina atrapalhando o serviço do outro. Então, a população tem assistido que, em que pese a redução de servidores, a máquina administrativa ela vai poder tramitar de forma mais célere. Secretário, escola de governo, há alguma definição sobre ela? Sim, a escola de governo é um dos pontos que eu tenho tratado com bastante atenção por parte da nossa pasta. A escola de governo, quando nós chegamos há 8 meses atrás, era um prédio onde não tinha decadente, onde muitas vezes eu não podia trazer a valorização do servidor e fazer com que ele tivesse a autoestima levantada no momento que eu estivesse oferecendo cursos num lugar que não seja Era até garagem de carro velho do Estado. Né? Exatamente, Incrível, né? E se via de tudo, né? Infelizmente, Odilon, muitas coisas que nós nos deparamos no Estado, tudo na base do improviso. Alguns assessores têm chegado para mim dizendo que eu sou muito detalhista, que chegam a dizer, mas o secretário analisou isso, o secretário observou isso e aquilo. É bem verdade, do jeito que eu sou criterioso com as minhas coisas, sou criterioso na minha casa, sou criterioso no meu escritório, eu também estou adotando a mesma política no Estado. Porque a gente tem que ter a cultura que o que é Estado, acabar com a cultura de que o que é do Estado não é de ninguém. Ao contrário, o que é do Estado é nosso. E eu tenho tratado com muito zelo, com muito carinho, com muita responsabilidade e transparência a coisa pública. E a escola de governo, a gente já tem dado uma nova roupagem, em que pese ter projetos aí para fazer uma grande reforma naquele prédio, que o servidor público ele possa ter um ambiente satisfatório, que ali é que ele está aprendendo. Então, estamos hoje adotando uma política que oferecendo cursos onde o servidor é que ele está sugerindo qual o curso que deve ser oferecido. Antigamente, eu observava que era aberto vários cursos e não tinha o interesse do servidor. Agora, o próprio servidor é que a gente está fazendo esse estudo prévio, fazendo uma consulta para que depois desse estudo a gente analise quais são os cursos que mais despertam o interesse do servidor. A gente está tratando, Odilon, o dinheiro público com muita responsabilidade e cada centavo economizado transmite para um bom funcionamento por parte do servidor público. Muitas vezes a escola de governo oferecia cursos que pouco interessavam os servidores ou eles não se sentiam identificados. Parecia que o governo queria cumprir uma tabela ou preencher, digamos assim, encher linguiça ou preencher um espaço vazio. Uhum. Vocês pensam, por exemplo, em fazer política de cursos de línguas ou uma política mais voltada diretamente ao dia a dia do servidor público alagoano? Dilon, não só pensamos, como já estamos atuando nesse sentido. A partir do momento, no mês de janeiro, quando nós assumimos, já colocamos nossa equipe da Escola de Governo para fazer um estudo prévio quais são os cursos que interessariam o servidor. Essa sua colocação é de suma importância. Observamos que vários cursos eram abertos e não tinham a mínima intenção do servidor de frequentar. Por quê? Porque não atendia as expectativas dele. Então, nós fizemos essa consulta. O curso de línguas foi um curso muito solicitado, seja pela Polícia Militar como pela Polícia Civil, que eles tratam diariamente
diariamente com o turista, com o pessoal que trabalha ali na orla de Maceió. Então, esse curso ele já está sendo rodado, os servidores estão gostando. Então, é isso que a gente tem feito, é fazendo cursos, inclusive, diga-se de passagem, e hoje já existem turmas na reserva esperando que abra mais espaço para a escola de governo poder também treinar e reciclar esses servidores. Então, é isso que a gente tem feito, é cursos que tenham o interesse do servidor. Qual é o idioma que eles pedem mais, secretário? Sempre é o inglês e o espanhol, é o idioma que eles sempre solicitam, e como também inicialmente não vale a pena você abrir para um leque maior de línguas, a língua universal hoje é o inglês e o espanhol, pela também a grande quantidade de turistas que adentram aqui no estado de Alagoas. Qual é o perfil hoje do funcionalismo público local? Idade, a questão do próprio perfil técnico, é um pessoal mais qualificado ou o senhor está pegando servidores que não têm tanta qualificação assim? Traça um raio-x desse funcionário público de Alagoas. Em geral, o perfil do servidor público do estado de Alagoas, ele tem a autoestima muito baixa. É um servidor que ao longo de décadas ele vem sendo tratado de forma esquecida pelos governos que têm passado. Então, eu tenho feito muito e confesso que eu tenho me apaixonado a cada dia por essa área de servidor público, porque ali eu tenho desenvolvido um trabalho no sentido de escutá-los. E muitas vezes o servidor chega para mim e dá os parabéns pelo trabalho que está sendo realizado nesse início do governo, no sentido de que possa escutar. Porque no universo onde a gente vive hoje, nesse mundo de competição, falta ao ser humano ele fazer o mínimo, que é escutar. E eu costumo dizer que o servidor público é o meu patrão. Se o meu patrão estiver insatisfeito, eu acho que não justifica a permanência do empregado. Então, com isso, eu tenho tratado o servidor público no sentido de escutá-los, de ver quais são as reais necessidades. E isso ultrapassa também só a questão salarial, porque na minha concepção eu não posso aumentar a autoestima do servidor público tratando única e exclusivamente só com a questão salarial. Existem outros ganhos que o servidor público vai se sentir muito mais valorizado. Secretário, como lidar com o servidor público como as polícias, que pressionaram muito o governo para entrar em greve? Naquela paralisação, no dia que houve no caso a paralisação dos policiais e eles fecharam as ruas do centro, eu estava no Palácio República dos Palmares e eu percebi, inclusive o senhor também estava lá, havia muita tensão em relação ao que poderia acontecer, ao que seria feito, enfim. Naquele momento, vocês disseram, olha, não dá mais, a gente desiste a partir daqui, enfim. Conta um pouco dessas reuniões que vocês tiveram com os servidores. Qual era a maior questão que se contava, ou que se falava nesses encontros? Dilon, o que eu tenho observado é que muitas vezes o servidor, diante da angústia e do esquecimento que eles tiveram ao longo de décadas, eles entendem que os problemas têm que ser resolvidos em poucos meses. Eu tenho tratado o servidor público com muita transparência e muito diálogo. Muitas vezes eu tenho dito para eles que eu não vou estar preocupado aqui com a popularidade, mas eu não quero abrir mão da credibilidade. E isso jamais, da condição de secretário de Estado, e posso responder pelo governador Renan Filho, nós iremos oferecer qualquer proposta ao servidor onde não possa ser honrado. A Polícia Militar é uma situação onde nós superamos diversas dificuldades, inclusive já no início da gestão, onde nós nos deparamos com um acordo que tinha sido feito pela gestão passada, mas que os efeitos financeiros iriam incidir a partir da nova gestão. Mas mostramos para eles a realidade do Estado, fiz questão de chamar também para diversas reuniões o secretário da Fazenda, que nunca tinha acontecido isso no Estado de Alagoas, um secretário de Planejamento e Gestão, junto ao secretário da Fazenda, mostrando a realidade do Estado. Então, não adiantava naquele momento a gente atender todas as reivindicações do servidor, sabendo que lá na frente nós teríamos dificuldades. Então, em que pese a dificuldade de cada categoria, temos que pensar no Estado como um todo, um Estado com responsabilidade e com planejamento. E é assim que tem sido feita essa gestão do governador Renan Filho. Secretário, nós estamos conversando com o secretário de Planejamento, Gestão e Patrimônio, Cristian Teixeira, aqui pela TV Mar, canal 25 na NET. Você também pode acompanhar essa entrevista pelo portal gazetaweb.com e pelos dispositivos móveis com iOS e Android. Secretário, quais são as delícias que o poder tem? Odilon, não posso dizer delícia, porque se é um cidadão... Só tem coisa amarga, é isso? Mas se é um cidadão que não se apega a cargo, nem tem vaidade por cargo,
chama-se Christian Teixeira. Eu estou aqui para servir ao poder público e não me servir dele. Então, o que me deixa, e para responder a sua pergunta, o que posso dizer que é delícia é ver que aquele trabalho que está sendo realizado está sendo reconhecido pela população, está sendo reconhecido pelo servidor, e a delícia principal é saber que um alagoano está fazendo bem ao seu próprio estado. Essa é a delícia maior do poder público. Servidores públicos estão assistindo agora o nosso programa e eles querem ouvir uma palavra final do secretário de Planejamento direcionada para eles. O que é que o senhor diria? Dilon, a mensagem que eu transmito ao servidor público é saber que agora ele tem um governo que trabalha com responsabilidade e um governo que ele trabalha com a valorização do servidor. Eu volto aqui a dizer que a valorização do servidor ele ultrapassa muito mais do que só a questão salarial. Eu acho que temos outros ganhos a poder avançar e a conquistar durante esses próximos 4 anos. Então é esse compromisso que o secretário firma nesse momento, bem como eu já firmei desde o primeiro dia do qual assumi a Secretaria de Planejamento e Gestão em Patrimônio, no sentido de dar uma valorização ao servidor. E volto a dizer, a gente fala de valorização do servidor muito mais do que questão salarial. Várias outras questões a gente vai poder avançar e poder dar uma qualidade de vida melhor ao servidor público, que amanhã ele possa ter orgulho de ser servidor público do Estado de Alagoas. Nós conversamos aqui no Análise com o secretário de Planejamento, Gestão e Patrimônio, Christian Teixeira. Secretário, muitíssimo obrigado aqui pela sua presença no nosso programa. Muitíssimo obrigado a você também, telespectador, pela sua audiência. Lembrando que o Análise vai estar em instantes disponível no site da TV Mar. O site da TV Mar você acessa pelo portal gazetaweb.com. Até a próxima semana.